texto que Felipe acabou de ler para nós, ele faz parte da paraxá de hoje. É quando o giteu Itai, ele era um estrangeiro, e ele está ali. Davi tinha um coração completamente imbuído de Torá. Ele acolhe ali, autoriza como rei, a autoridade que tinha, ele autoriza Itai de ir. Davi numa dor tremenda, porque Absalão, seu filho, o que nasceu das suas entranhas, se levanta contra ele, e ele deixa o palácio para não produzir uma guerra civil. Itai, então, vai seguindo o cortejo real, e Davi fala com ele para que ele estava seguindo. E que ele era um estrangeiro, ele não precisava. Itai vai agradecer a Davi, porque disse o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei Absalão. Tu és estrangeiro e exilado, torna a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a vaguear. Quando eu mesmo não sei para onde vou, volta, leva contigo a teus irmãos. A misericórdia e a fidelidade sejam contigo. Ele abençoa Itai. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Eterno, como vive o rei, meu Adom, no lugar em que estiver o rei, meu Adom, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estaria também o teu servidor. Itai se tornou um servidor de Adonai. Ele não deixaria por nada ao rei. Esse rei aqui simboliza Yeshua HaMashiach. Mesmo com todas as dificuldades, nós não podemos deixá-lo, nem deixar aquele o qual nós aguardamos ansiosamente que retorne, que é o nosso Rabi Yeshua HaMashiach, o hebreu. Que nós sejamos fiéis a ele e adoradores do Pai, a ele que tem nos transmitido a sua Torá e que nos deu lugar. Então disse Davi a Itai: vem e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava. O rei atravessou o vale do Cedron, e todo o povo caminhava na direção do deserto. O que está acontecendo com o Felipe? Ele está dizendo para Yeshua: obrigada pela tua acolhida, obrigada pela tua hospitalidade que tu me destes, a acolhida que só ele pode fazer. É isso que ele está dizendo. A paraxá de hoje é a paraxá Sara, a vida de Sara. A vida de Sara tem como base a sua obra, a ressurreição dos mortos. Então, é a casa dos mortos que vai ser claramente aqui ensinada, que nós precisamos assegurar. Nós não estamos falando de algo individual. Nós não estamos falando porque algo individual você vai ter que resolver com quem você teve problemas. Aqui nós estamos falando de algo coletivo, a casa dos mortos. No capítulo 18 do Gênesis, nós temos a casa de Adonai. Abraão vai assegurar essas duas moradas para nós. Todas essas duas moradas têm características específicas. A casa de Adonai e a casa dos mortos. Nós nos adiantamos e estamos aqui na paraxá Sara. A vida de Sara, né? Então, você verá aqui que Abraão o texto vai dar início, no capítulo 23, com um padrão, um modelo elevadíssimo de como habitar esta casa. Pastora, mas eu vou morrer e tenho que me preparar para habitar essa casa? Sim. Você tem que se preparar, tem um padrão e tem um modelo da Torá. A Torá não é religião.
Diz para o seu vizinho, Torá não é religião. Não é religião. Não é. Torá é vida. Aprender Torá, guardar Torá, cumprir Torá, obedecer Torá é vida para mim e para você. Não é uma religião. Então aqui a Torá começa com uma narrativa muito interessante, que você vai ver que nós precisamos, que eu vou voltar a Gênesis 18 agora mesmo, nós precisamos pertencer legitimamente a essas duas casas. Do contrário, nós não temos parte com Adonai. Não precisamos, do contrário, podem escrever isso, não temos parte com Adonai. O ato que o Filipe faz é de acolhimento e hospitalidade. Foi o que Davi fez com Giteu e Itai. Foi o que ele sentiu no seu coração. Acolhimento e hospitalidade. É o primeiro passo para você habitar a casa de Adonai. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a casa dos mortos. Por quê? Porque a ressurreição dos mortos é um ensino cotidiano nesta casa. Se não morrer a natureza carnal, não tem parte com Adonai. É isso aí, esse é o modelo, não é assim? Olha como começa. Os anos da vida de Sara foram 127. Morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois ele se levantou, Abraão, de diante da sua esposa morta, e ele vai fazer a negociação com os filhos de Et. A negociação, você conhece, é altíssima. Nós já ensinamos várias e várias vezes. O preço, você sabe, para habitar a casa dos mortos é altíssimo a pagar. Por quê? Porque existe um padrão para habitar esta casa. Porque o que é um padrão? O padrão é um modelo, é um tipo legal de pesos e medidas. Se você for lá no profeta Ezequiel, você verá que a pastora Sandra não está tirando nada da cabeça dela, e sim da Bíblia. Você vai ver Ezequiel para retornar o funcionamento do templo, mede aqui, mede ali, mede aqui, mede acolá, mede. Tem 3 capítulos medindo, para ver se a medida é padrão universal. Para ver se a medida é padrão, por isso que não é religião. Por isso que não é religião. Não é judaísmo, não é cristianismo, não é uma religião islâmica, não é Torá. E os profetas, Yeshua e seus adeptos andam em cima desse padrão, medidas exatas. Padrão são modelo, tipo legal de pesos e medidas, grandeza que serve para definir a unidade com a casa de Adonai e com a casa dos mortos. Você e eu seremos medidos para habitar essas duas casas. Então você verá que aqui, além do padrão de medida para construir esta casa, a casa dos mortos, você vai ver que você vai ter que construir, você vai ter que edificar, você vai ter que reunir diferentes partes na construção de um edifício desta casa. Isso constitui, então, uma composição muito elaborada. Então, você e eu temos que entender que o padrão para construir a casa dos mortos é muito elevado. Muito elevado. O texto vai falar de uma sepultura que Abraão vai comprar por um preço altíssimo. Abraão conquistou o direito legítimo de enterrar a sua morta naquela terra. A mãe dos Binei Israel, dos filhos de Israel. Nesta gruta serão sepultados Abraão, Isaque e suas mulheres, exceto Raquel. Daí a importância do ato de transferência de propriedade desta gruta que aqui está falando
no capítulo 23. Eu não vou me prender a ler todo o texto, porque vocês o conhecem, essa negociação. Então, a transferência de propriedade desta gruta aos hebreus deve ter o caráter definitivo da morte. Você tem que saber definitivamente o que é a morte para você poder habitar com Adonai. Uma vez que se o seu povo for expulso da terra, do seu país, seus mortos ali permanecerão para sempre. Estamos falando de uma continuidade. Seus mortos habitarão ali para sempre. Não estamos dizendo que você precisa comprar uma sepultura em Jerusalém. Pode continuar em Vitória do Espírito Santo, fazendo direitinho, fazendo morrer a sua natureza carnal, ser sepultado aqui mesmo, e você terá direito à vida eterna se você for um servidor, como foi eleito Itai para ser servidor. Servidor do rei. Você vai ver que esse pedido o patriarca Jacó vai fazê-lo. Olha aqui, Gênesis capítulo 49, já no final do livro do Gênesis, Jacó vai fazer esse pedido a José. Versículo 29 a 31, que vocês ouvem todo ano essa paraxá, que inicia com esta leitura. É a casa dos mortos. Olha aqui. Versículo 29. Aproximando-se o tempo da morte de Israel, ele chama a José, seu filho, e lhe diz: se achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa para comigo de benevolência e verdade, para me fazer habitar continuamente a terra dos meus pais. Me enterre lá. Olha aqui. Rogo-te que não me enterres no Egito. Olha como o patriarca tinha isso em mente, esse caráter de definitivo da morte. Olha aqui. Mas quando eu tiver dormido com os meus pais, levar-me-ás do Egito, me sepultarás onde eles foram sepultados. Respondeu Iosef: farei conforme a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele lhe jurou, e Israel, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou Adonai. O homem estava mortinho na sua natureza carnal. Ele estava diante do primeiro-ministro do Egito, seu filho José. Mas o homem estava morto em sua natureza carnal. Isso é raiz Sara. Por quê? Porque nós temos que ver o caráter definitivo da morte. Da morte. Olha agora que o mesmo pedido vai fazer José. Capítulo 50, passa aí a página. Versículo 24 a 26. Olha aqui. Disse José a seus irmãos. Gênesis 50, versículo 24. Eu morro, mas Elohim certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Elohim vos visitará, e então fareis transportar daqui os meus ossos. José passou por tudo o que passou para morrer a natureza carnal. Nós não queremos passar por nada. Nós queremos viver sentimentalismos. A nossa vida aqui, nossa vida não é aqui. Nós temos que ter uma propriedade, como Abraão comprou na gruta de Macpela, em caráter definitivamente para os seus mortos. Isso significa morte da sua natureza carnal. Você vai ver que na mesma proporção é adquirir a morada de Adonai interior, a casa de Adonai.
é você ter intimidade com Adonai. As duas casas precisam estar harmonizadas, porque do contrário nós não veremos Adonai. Isto não é padrão de religião. Isso é padrão universal. Não é. Jacó adquiriu dos filhos de Josué, que fala que os ossos de José foram levados para Israel. Josué faz esse comentário. Jacó adquiriu dos filhos de Amor uma parcela onde ele planta sua tenda e constrói um altar. Ele está construindo um relacionamento com Adonai. Ele não foge da presença de Adonai. A minha oração todos os dias, quando servimos as refeições para os beneficiários da associação: Pai, nós estamos lhes dando essa refeição, cria no coração deles o desejo de ter uma vida íntima contigo, de construir a casa para Adonai morar. Olha aqui, Gênesis capítulo 33, vamos olhar os patriarcas. Gênesis, para você ver o preço alto que eles pagaram para construir a casa de Adonai, a casa interior, e para tornar definitivo o local de habitação dos mortos. Olha aqui, capítulo 33 do livro do Gênesis. As duas casas, nós vamos falar delas duas, que eu vou voltar a Gênesis 18. Olha o capítulo 33, versículo 19 e 20. Por 100 peças de prata, Jacó comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo em que estender a sua casa, a sua tenda. Então levantou ali um altar e lhe chamou Elohims, o Elohims de Israel. Ele está dando os primeiros passos para a construção de uma casa para o seu povo e para ele. Mas ela tem padrões para esta construção. Nós vamos conhecer os padrões. Da casa dos mortos você já conhece. Se não morrer a natureza carnal, não. Olha que você vai ver na Paraxá, na Haftará aqui e na Brit Hadashá. Está falando do maior tratado, 1 Coríntios 15, de ressurreição dos mortos. O maior tratado de ressurreição dos mortos. Está aqui, em 1 Coríntios 15. Essa é a nossa Haftará. Eu não estou tirando nada da minha cabeça. Aí você verá que a casa de Adonai, Davi vai comprar. Vai lá, 2 Samuel, capítulo 24. O que eu estou falando? Por que eu estou indo nesses textos? Porque um alto preço nós precisamos pagar. Nós estamos em meio a uma geração que não quer nada. Nós estamos em meio a uma geração que precisa ser disciplinada e aprender a palavra de Adonai, senão eles vão todos se perderem. Todos. Porque não tem quem ensine de verdade que não é fácil construir uma casa para Adonai morar. Não é fácil construir a casa dos mortos. Não é fácil. Para os mortos. 2 Samuel capítulo 24, olha o versículo 21 de 2 Samuel 24, olha aí. Olha o preço que Davi vai pagar. Perguntou a Araúna: por que vem o rei, meu Adom, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Eterno, para que esta praga cesse de sobre o povo. Disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu Adom, o que lhe parecer. Aqui estão os bois para o holocausto, os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor, o Eterno, teu Elohim, tome prazer em ti. Porém o rei respondeu a Araúna: não, antes quero comprá-la pelo preço devido. Ele vai imitar Abraão,
ele vai imitar Jacó, que há um preço para possuir a casa, para habitar a casa, para habitar a intimidade de Adonai, há um preço. O preço chama ressurreição dos mortos, abdicar de direitos legítimos que você tem para servir a Adonai. Abdicar de direitos legítimos que temos para servir a Adonai. Isso aqui. Isso não é uma questão individual. Isso é uma questão coletiva. Coletiva. Olha aqui, ele diz: não oferecerei ao Eterno meu Elohim os holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Edificou a Davi ali um altar ao Eterno. Ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Eterno teve piedade da terra e aquela praga cessou de sobre Israel. Há um preço a ser pago. Essas duas casas devem pertencer legitimamente ao povo saído das entranhas de Abraão. Ele está negociando ali a sepultura de Sara. Ele está fazendo uma negociação para nós. Nos nossos dias, Abraão, irmãos, ele gerou filhos. O filho sai da sua entranha. Não adianta você dizer em nome do pai Abraão, do pai Isaac, do pai Jacó. Não adianta. Se você não tem familiaridade, se você não tem legitimidade, não adianta. Porque nós inventamos muita coisa na nossa cabeça para fazer. Mas não vamos a Torá, a Bíblia, consultar se Adonai vai permitir fazer. Muitas coisas. Abraão, vamos lá no capítulo 15 do Gênesis. Abraão gerou filhos, eu quero te mostrar isso no capítulo 15. A palavra de Adonai lhe diz, olha aqui, capítulo 15 de Gênesis. Mas saídos os filhos das suas entranhas, tem um padrão que tem que se seguir. O padrão para construir a casa de Adonai chama hospitalidade. Nós vamos entrar nela até Yeshua. Por isso que eu falei que o Felipe enganjou hoje, entrou na Paraxá quando ele se sente acolhido pelo rei. Não fez nada mais do que o seu dever. Não estou elogiando ele muito, não. É o seu dever. E é o seu dever. É o nosso dever. Olha aqui. Olha no versículo 4 e 5. Ao que lhe veio a palavra do Eterno: este homem não será o teu herdeiro, Eliezer, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então a sua ligação e a minha com Abraão é que eu tenho que herdar saindo das entranhas de Abraão. Porque ele deixou tudo pronto para nós. Nós ficamos inventando coisas. Ele o faz. Olha aqui, ó. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu. Conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Assim serão os teus filhos em grande quantidade, que você não poderá contar. Ele era pai. Então ele vai preparar para os filhos, ensinar aos filhos qual é o padrão para que Adonai venha habitar a casa. Para eu e você pertencermos, fazer parte de ser meu proprietário, há um preço a ser pago. Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. A casa de Adonai, o preço é exercitar a hospitalidade. A casa dos mortos é a ressurreição dos mortos. No mínimo 3 renúncias. Vou dizer no mínimo. No mínimo 3 renúncias. Para que estas coisas aconteçam. Olha só. Renunciar a todos os bens e as riquezas da terra. Segundo, todos os hábitos e sentimentos primeiros da alma e da carne. Todos os hábitos e sentimentos primeiros da alma e da carne. Terceiro, renunciar a todas as lembranças do mundo,
para contemplar realidades futuras e invisíveis. Então você não precisa se preocupar com ninguém, você precisa se preocupar com você. Para você aprender a ter essas 3 renúncias. Abraão, que parte da terra, seu corpo é terra, o seu também, ele parte da terra. O nosso corpo tem uma prisão, o corpo, na terra. Ele parte dela e dos prazeres, dos imperativos da inteligência e dos prazeres e da razão para obedecer a Adonai. Ele deixa todos esses imperativos para obedecer a Adonai. Prontamente, sem julgar Adonai, sem julgamento, humildemente e constantemente. Não adianta ficar no levanta e abaixa, abaixa e levanta, agora eu faço, daqui a pouco eu não vou fazer mais, não adianta. Eu quero deixar com vocês Provérbios para voltarmos a Gênesis capítulo 18, Provérbios 4. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23. Até o 27, mas eu só vou ficar, o ideal é lermos até o 27, mas eu vou ficar com o 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Pois dele procedem as saídas da vida. O coração não deve estar dividido. O coração não deve estar dividido com um pé lá no mundo e outro aqui dentro da sinagoga. Um pé aqui no mundo, outro aqui dentro da sinagoga. Isso é coração dividido. Você vai ao mundo para trabalhar, ganhar os seus recursos e voltar-se para Adonai. Voltar purificado. Se você se suja com alguma coisa, se purifique para voltar. Não dividido. O coração deve cumprir os seus deveres espirituais. As suas ações espirituais, ele deve cumprir. Por quê? O salmista, no capítulo 65, ele diz assim, ó, Elohim em Sion, onde está a casa de Adonai. Física. Estava, né? Para ti o voto se paga. Esses são os deveres. Aquilo que você votou, quando você estava em angústia, desempregado, quando você estava num leito doente, você votou, vai a Adonai e pague. Senão você vai continuar devedor. Porque ele é hospitaleiro, ele é acolhedor. Ele é hospitaleiro e acolhedor. Quando você orou desesperado, ele ouviu a sua oração. Isso o Salmo 65 fala. O coração deve ser agradecido. 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 Foi a gratidão de Davi com seu servo fiel. Lembra que nós lemos aqui Barzilai? Fiel e leal. Davi o abençoa. Aqui você tem na Paraxá a oração de Eliezer. Vem. Na Paraxá, a casa dos mortos. Sepulta aí a tua morta. Aí, Sara, olha aqui. Olha a oração de Eliezer. Olha o servo fiel. Capítulo 24. Capítulo 24, dentro da nossa Paraxá. Você tem que ter um coração agradecido. Agradecido. Capítulo 24, versículo 26 e 27. Olha aqui. Então se inclinou o homem, esse é Eliezer, o servo de Abraão. Propriedade de Abraão. Você é propriedade de quem? Do diabo ainda? Ou é propriedade de Adonai? Você é propriedade dos homens? Ou você está trabalhando para que a sua vida seja entregue e tenha um proprietário fiel e digno? Seu proprietário é o Estado? É o município? É quem que é o seu proprietário? Você precisa ter como proprietário Adonai. Então, o que você é servo quando você tem um proprietário? Então se inclinou o homem e adorou ao Eterno. E disse, bendito seja o Eterno Elohim de meu Adom Abraão,
que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu Adão. Quanto a mim, o Eterno me guiou no caminho, à casa dos irmãos de meu Adão. Ele era agradecido porque ele acertou o caminho, porque ele conseguiu agradar o seu Senhor, Abraão. Agradar os seus, para que o seu coração viva para sempre. Você tem que ser agradecido, tem que acompanhar esse protocolo que a Bíblia diz. Para que o Salmo 22 fala, viva para sempre o vosso coração. Eu quero ir, hein? Pode falar, Léo. Toda a rabá que você acabou de cantar. Vocês se lembram que eu falei assim, nós precisamos ir à palavra, porque Adonai disse duas coisas. Ele fala sobre a restinga, por causa da questão da contenda com Adonai. A contenda com Adonai. Falar que ele vai dar um ensino e ele vai dar uma ordem. Sulca a terra. Ele vai fazer um ensino e vai dar uma ordem. O ensino é da restinga. Nós vamos agora mesmo ao capítulo 18. A restinga é um espaço geográfico formado sempre por depósitos arenosos paralelos à linha da costa, de forma geralmente alongado, produzido por processo de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha. Aquele mato que vem na beirada da praia, restinga, ele não tem valor algum, ele é feito de sedimentação. Podendo ter cobertura vegetal, a restinga. Faixa de mato à margem de um rio ou de um igarapé. A restinga pode ser também um banco de areia no meio das águas, que não permite a embarcação atravessar ali. Também pode ser uma rocha, é uma restinga no meio do mar, onde o navio não consegue ultrapassar. Então nós temos aí um obstáculo e um perigo. Nós temos aí um obstáculo e um perigo. Nós temos que lidar com isso, que ele vai ensinar sobre você estabelecer uma contenda. Ela começa com Adonai. Ela é um escolho, é um obstáculo, é um perigo. A contenda vai nos fazer ir a Mateus capítulo 18, de 1 a 10. Porque nós temos as nossas traduções habituais que vão dizer que aqui não é um tropeço, é um obstáculo apenas. Não, não, não. No hebraico não é. É um grande tropeço. As relações, Yeshua vai mais além no seu discurso. Ele vai definir aqui as relações entre os fiéis da comunidade. Se vocês não retornardes a deixar morrer a vossa natureza carnal para construir a casa dos mortos e a trabalhar para construir a casa de Adonai, a intimidade de Adonai conosco, não há retorno. Se vocês não retornardes, olha aqui o versículo 3. Em verdade eu vos digo, se não vos converterdes, quase todas as vezes que você encontrar o verbo converter nessas traduções é retornar. Retornar. E não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. O retorno sobre si é aqui a face consigo mesmo. Você precisa aprender a enfrentar você. Você precisa aprender a enfrentar você. O que você está fazendo de errado que precisa ser consertado? Para de enxergar no outro, coisa do outro que não compete a você. Enxerga em você, face a face com você. A pergunta dos adeptos é reveladora. Eles devem parar de idolatrar seu próprio ego para liberar seu olhar alienado, para se tornarem como crianças inteiramente voltadas para o Pai.
Senão você vai criar um tropeço para você mesmo, você vai se embaraçar e você vai morrer. Olhar alienado é abandonar seu direito natural e viver em favor do outro. É isso que nós temos feito. É isso que nós temos feito. É isso que nós temos feito. Estar alienado é abandonar seu direito natural e viver em favor do outro. Para o mundo é um adjetivo que significa alguém alienado, porque perdeu a razão. Demente, absorto, extasiado, estático. É isso que o mundo vai te julgar. Mas você vai dar atenção ao mundo ou vai dar atenção a Yeshua, seu rei? Você vai dar atenção ao mundo ou ao seu rei? Você precisa olhar para dentro de você mesmo para fazer morrer a sua natureza carnal e você construir a casa dos mortos. Aquele, pois, que se faz pequeno, olha o versículo 5. Aquele que receber, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aquele que se faz pequeno como esta criança é o maior no reino do céu. Se torna humilde, simples, perdoa com facilidade, não tem as dificuldades de um adulto ignorante. Mas quem faz tropeçar, olha aqui, ó. Aqui fala escandalizar, não é escandalizar. Não é no grego, é no hebraico, tropeçar. Um desses pequeninos que aderem a mim, que você diz que ficou louco, que você vai usar o adjetivo alienado, que ele perdeu a razão, que fizeram a lavagem cerebral nele, você está impedindo de continuar. Você é o que aqui? Você é um tropeço. Melhor seria, dizia Yeshua, colocar uma mó de azenha, ele fosse pendurado em seu pescoço e fosse jogado na profundeza do mar. Yeshua está dizendo, é preferível a morte a você fazer tropeçar qualquer um desses pequenos. Aí ele vai falar para o universo inteiro. Oiê do universo por causa dos tropeços. Sim, é fatal que venham os tropeços. Entretanto, oiê, homem, por quem vem o tropeço. Ele não exprime aqui uma maldição, Yeshua, mas um lamento profundo, um sofrimento íntimo por causa da restinga. Por causa dos tropeços que nós criamos para que outro não passe. Quando eu devia estar olhando para dentro de mim mesmo, construindo a casa dos mortos. Eu não faço. Tropeço em português é aquilo que se faz tropeçar. Figura, é embaraço, é obstáculo. Aquilo que faz, obrigada, minha filha. Aquilo que faz tropeçar, obstáculo, dificuldade, falha. Pisar em falso, cometer erro, excitar por causa da fenda, da falha, por causa do tropeço. O vaso está trincado. O vaso precisa ser quebrado. Como diz o profeta Jeremias, o vaso está trincado. Se colocar água nele, vai vazar a água toda. Precisa quebrá-lo todo e construir outra vez. Graças a Deus que tem condições de reconstruí-lo. Graças a Deus que tem condições de reconstruir o vaso. Mas dentro dos padrões de construção da Torá. Porque o que é uma coisa trincada? É frustrado, ilogrado, improdutivo, ineficaz para com Adonai e a sua obra. Ineficaz. Falhou, faltou com as suas obrigações, ou com as suas promessas que fez a Adonai. Esse é o vaso trincado, quebra ele todo, diz o profeta Jeremias. Faz outra vez. Quebrar vai falar da natureza carnal.
vai falar da necessidade de ser quebrado por Adonai. Por isso que ele nos põe na cama, por isso que vem o câncer, por isso que vem essas dificuldades todas, a ausência de saúde, por causa da nossa desobediência à Torá. É isso que Yeshua vai aqui profundo nessa questão da restinga. O navio, a embarcação, aguardando o reino, não pode passar, porque tem tropeço no caminho. Tropeço. A pessoa está malograda, frustrada. Não comparece quando Adonai chama. Aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 27, não precisa ir lá não, o tropeço, a falha aqui é o adultério. Aqui, nessa falha de se tornar como criança, é por causa da falta de olhar para dentro de você mesmo. Em Mateus capítulo 7, a falha é o adultério, é o que está fazendo tropeçar. Você já viu numa congregação, quando o líder está em adultério? Tem vários casais dentro da congregação em adultério também. Ele falhou, ele frustrou-se, ele logrou, ele enganou. Ele está trincado, o vaso precisa ser quebrado e ser feito outra vez. Ser feito outra vez. Aí olha aqui, ó, o versículo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, te faz falhar, acho que é o versículo 29, né? Não, não é aqui no capítulo 18, não. É lá no capítulo 5 mesmo, mas não vamos lá, não. Se a tua mão direita te faz falhar, Yeshua chega a dizer, corta e lança fora. Hein? 8:9, né? 18:9. Isso aí. Em verdade vos digo que tudo que... Não, aqui... É porque eu estou no capítulo 18 ainda. Olha só, eu quero ir com vocês. Ainda sobre a restinga, que ele falou que ele vai ensinar. Ele está ensinando, depois ele vai cobrar. Ele vai cobrar uma ação nossa. Ó terra, terra, ouve a palavra do Eterno. Ó coração endurecido, ouve a palavra de Adonai. Porque falhou nas suas obrigações espirituais. Quando o Eterno chamou, não veio. Vamos lá em Jeremias capítulo 22. Aqui você vai encontrar que a falha, a fenda, o trincado que há no vaso é para ti causa de tropeço, de queda. Mais vale salvar a sua integridade espiritual, mesmo que seja a preço da sua integridade física. Mesmo que seja a preço da sua integridade física. Não estamos brincando com Adonai. Não estamos brincando. Olha aqui o que Jeremias, no capítulo 22, ele fala, no versículo 29. Ele vem fazendo aqui um grande discurso por causa dos juízes iníquos e dos reis de Israel, Joaquim, Zedequias, filhos de Josias, que fizeram um estrago aqui. Aí ele vai... olha aqui, ó, versículo 28. É este homem, Jeconias, um vaso desprezado e quebrado, um objeto de que ninguém se agrada, porque ele não quis se reconstituir. Você só vai se levantar se você assumir Torá, se você assumir uma vida com Adonai. Do contrário, não levanta. Não levanta. Por que serão arremessados fora? Ele e a sua geração, e lançados para uma terra que não conhece? Ó terra, 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 ouve a palavra do Eterno. Aqui há um clamor de urgência. Terra, terra, terra. Ó coração duro, 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 ouve a palavra de Adonai. Este é o ensino da restinga. Falhou nas suas obrigações. Olha aqui, ó. Assim diz o Eterno, escrevei que este homem está privado dos seus filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua linhagem prosperará para se assentar no trono de Davi ou reinar de novo em Judá.
Amasa. Davi convoca Amasa para uma guerra que Bicre se levanta contra o rei, logo depois do levante de Absalão. E o rei chama Amasa e diz para ele, dentro de 3 dias, isso está falando de uma urgência, reúne o exército para matar Bicre. Porque tem determinadas pessoas que são tropeços para uma nação inteira, para uma cidade inteira que Adonai vai matar. Reúne o exército. Amasa não reuniu. Amasa não reuniu. Quem vai morrer é ele. Quem vai morrer é Amasa. Ele falhou nas suas obrigações espirituais. Adonai chamou, ele disse, eis-me aqui. Ele falou? Não. Ele demorou. Ele não quis fazer. Ele pensou. Ele duvidou. Seu coração não estava pronto. Ó terra, terra, terra. Não estava pronto. Lá em 2 Samuel, no capítulo 20, fala dessa história. O contra-ataque de Adonai sobre esse homem será na mesma proporção da violência praticada contra o pai. Contra o pai, Adonai. A violência e a contenda contra o pai, Adonai. E contra o seu semelhante. Aí ele diz, eu dou uma ordem a vocês. Sulca a terra. Sulcar a terra. Por causa da contenda, porque tem que unir pai e filho. Não estamos falando de questões individuais. Questões individuais vai resolver você. Estamos falando de reino, de uma casa de Adonai, de uma casa dos mortos. Que é obrigação sua e minha o tempo inteiro. E fazer com alegria. Sulcar no hebraico é gedut. Deve ser traduzido por sulcos, leivas e leira. É o mesmo que leira. É mesmo que um rego que o arado abre na terra, significando abrir passagem. Pois a contenda criou embaraço e dificuldade e tropeço. Na náutica, isso significa sulcar o mar, é cortar as águas para poder navegar. Navegar na náutica. O objetivo é atravessar em várias direções. Quando você olha para os céus, os aviões estão sulcando o céu, atravessando os céus, esse traço longitudinal que você vê muitas vezes da fumaça. Ele está sulcando o céu, porque ele deixou um sulco que de fogo para trás. Assim é Adonai. O Gedude deve ser traduzido por sulcos e leivas. Agora eu quero ir com você em Jó, capítulo 19, de 1 a 22. Jó vai se referir a esse Gedude não como um arado que entra para dissolver os terrões e plantar a terra. Não é isso não. Não é para plantio, não. Não é para plantio. Olha aqui. Essa expressão Gedut de Elohim é um análogo com a expressão Adonai Tsebaú, o Eterno dos Exércitos. Olha lá para você ver no livro de Jó, capítulo 19, de 1 a 22. Jó, capítulo 19, de 1 a 22. Então respondeu Jó, até quando entristecereis a minha alma e me quebrareis com palavras? Ele está falando que Adonai sulcou a vida dele. Já 10 vezes me humilhastes, vergonha não tendes de me atacar. Embora haja eu, na verdade, errado, está usando o amigo de Jó aqui para sulcá-lo. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis vos engrandecer contra mim, e me arguís pelo meu opróbrio, sabei que Elohim é que me oprimiu. Não foi você, inimigo. É Elohim que permitiu. Olha só, e com a sua rede me cercou. Embora eu clame violência, não sou ouvido. Embora eu grite por socorro, não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou. Ele sulcou, viu aí? E não posso passar.
nas minhas veredas pôs trevas, da minha honra me despojou, tirou-me da cabeça a coroa, quebra-me de todos os lados e eu me vou, arranca minha esperança como uma árvore, faz inflamar contra mim a sua ira e me considera como um de seus inimigos. Juntas vêm as suas tropas, preparam contra mim o seu caminho e se acampam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, os que me conhecem tornaram-se estranhos para mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim, os meus domésticos e as minhas servas me têm por estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamo ao meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe com a minha boca. O meu hálito é intolerável. A minha mulher, sou repugnante aos meus próprios irmãos. Sou repugnante aos meus próprios irmãos. Até os pequeninos me desprezam. Levantando-me, falam contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam. Até que eu amava, se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos, pois a mão de Elohim me atingiu. É assim que nós pensamos quando nós somos atingidos por Adonai? Nós estendemos o dedo e diz fulano que é mau. Adonai que o levantou para nos atingir. Adonai que o levantou. Esse é um Gedut de Adonai. É o Senhor dos exércitos. O Eterno o ordena fazer sulcos, leivas e incisões. No hebraico, incisões é Gedudote. Conferir comigo em Jeremias 48. Nós vamos chegar lá em Gênesis, tá? Para vermos sobre a hospitalidade. Se não chegar agora, nós chegamos de tarde. Jeremias capítulo 48. Que eu não estou com pressa não, vocês já viram, né? Porque Adonai disse que vai sulcar a terra. Aí você já viu. Que ele vai se levantar como o Senhor dos exércitos. Mas para vir contra nós, se nós não respondermos ao que ele está chamando. Só isso. Porque você está aí orando dizendo que é filho de Abraão. E de Sara. Jeremias 48, versículo 35 a 38. Farei desaparecer de Moabe, diz o Eterno, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso meu coração geme como flauta por Moabe. Como flauta geme o meu coração pelos homens de Quirheres. A abundância que ajuntou se perdeu. Toda a cabeça ficará calva e toda a barba rapada. Sobre todas as mãos haverá cortes, incisões, para arrancar o que não presta e te enxertar na oliveira verdadeira. Não é isso? Eu me lembro de um amigo meu que ele apareceu num dia muito aflito, véspera de Shabat, com a dor, foi para o médico por causa de uma dor de coluna. Ele tinha um câncer no rim, um tumor no rim. Aí o Eterno veio e ele veio orar chorando. E agora? E agora, José? Ele chorou. A Adonai disse, sabe o quê? Eu só estou tirando o que não presta. Mas o tirar de Adonai é isso, ele dá um corte pela mão do médico ou pela mão dele mesmo e vai arrancar de lá o que não presta, que está doente no corpo, para te inserir na oliveira natural, para te inserir na casa de Adonai e na casa dos mortos. Se ele não fizer isso, meu amor, o que ele vai fazer? Sobre todas as mãos haverá incisões e sobre todos os lombos pano de saco. Todos os lombos panos de saco. A incisão é um corte alongado, é um entalhe feito com instrumento cortante. Fazer incisão com bisturi é a mão do médico, é uma cirurgia. Mas a incisão pela mão de Adonai, o negócio fica pior do que na mão do médico, tá?
O médico tem jeito de te anestesiar, o médico tem jeito de aliviar suas dores, Adonai vai fazer uma incisão lá dentro do coração que não responde. O objetivo é retirar o que está prejudicando o corpo. Por isso que Davi disse para Amasa, dentro de 3 dias reúne o exército e vai atrás de Bicre. Não fez. Eis-me aqui, não tem eis-me aqui nenhum. Nenhum. Retirar o que está prejudicando o corpo. Parte da terapêutica que comporta a intervenção da mão nua ou ajudada por instrumento. É um golpe na casca das árvores para enxertar ou delas extrair resina. Aí vai lá, faz um corte na árvore para te enxertar. Foi o que ele leu, porque o enxerto, semana passada, ele vai fazer incisões graves em nós, porque ele quer nos introduzir, nos enxertar na oliveira natural. Ele vai fazer uma incisão para remover a nossa crueldade, de não assistir o pobre e o necessitado. Nós somos cruéis. Cruéis. Vamos em Lamentações capítulo 4. E eu vou parar por aqui, porque não vai dar. Não, dá mais um pouquinho. Lamentações 4. Você verá aqui que Adonai não está brincando. O reino se estabelece e nós temos que tomar postura. Até quando? Até quando você cocheará entre 2 pensamentos? Em fazer a vontade de Adonai ou a sua? Se queres servir a Baal, sirva. Se queres servir a Adonai, passe para o lado de Adonai, diz o profeta Elias. Por que cocheais entre 2 pensamentos? Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom. As pedras do santuário estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obras das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, mas ninguém lhes dá. Comida espiritual ninguém tem para dar. Você está esperando que o governo vai dar? Ele não tem para dar. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata abraçam os monturos. Maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida no momento, sem que mão alguma lhe ajudasse. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que o coral, e a sua aparência como a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que a fuligem. Não são reconhecidos nas ruas, por causa do pecado, por causa da sujeira espiritual, por causa da falta de comprometimento com Adonai. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos à espada são mais ditosos do que os mortos à fome. Estes se esgotam como trespassados por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, que lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu eterno cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que o adversário e o inimigo pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Mas isso aconteceu por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram sangue dos justos no meio dela. Agora vagueiam como cegos pelas ruas, estão tão contaminados de sangue que ninguém ousa tocar nas suas roupas. Desviai-vos, imundo. Gritavam-lhes: desviai-vos, desviai-vos, não nos toqueis. Quando fogem e vagueiam, dizem entre as nações: nunca mais morrem aqui.
A ira do Eterno os dividiu. Ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não honraram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleceram, esperando em vão por socorro. Das nossas torres olhamos por uma nação que não podia salvar. Espreitaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Estava chegando o nosso fim. Estava cumprido os nossos dias, pois era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Eterno, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Era Josias, pai de Joaquim, de todos os meninos que desobedeceram tanto. Regozijai-vos, alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz, mas o cálice chegará também para ti. Embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo chegará para aquele que está com mão pesada sobre o povo de Adonai, mas foi Adonai que os trouxe como Senhor dos exércitos. Ele vai sulcar a terra. Ele disse, se nós não desfizermos a contenda que há entre pai e filho, para que a ira dele não venha sobre nós. Isso é o que está escrito na palavra. O castigo da sua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o exílio. Ele punirá a tua maldade, ó filha de Edom, e exporá os teus pecados. Isso é um gedute de Adonai. É um gedute de Adonai. É um sulcar de Adonai. É uma ação dele para nos tornar mais, para poder nos enxertar. O objetivo principal do enxerto é incluir, acrescentar para dar continuidade à vida. Incluir, acrescentar para poder dar continuidade à vida. Nós voltaremos na parte da tarde, porque o relógio da catedral já tocou. Nós não estamos obedecendo aquele relógio, não. Mas é o mesmo relógio que o nosso. Está ali. Entenderam? Que o Eterno nos abençoe, que nós nos retornemos aqui para acabar de entender sobre a ordem que Adonai disse: sulca a terra, retire os maus, para que haja continuidade.